Oi, Lília, boa tarde, tudo bem? Vou fazer mais um vídeo hoje, né, pra deixar você descansar esse final de semana, não ficar cheio de coisa. Você deve ter treinado um pouquinho ontem da datilologia. Eu não queria ficar passando parte teórica pra você, não, porque quando você for fazer um curso de Libras, tudo certinho, você vai receber tudo isso. Mas é bom eu passar alguma coisa para você ter um pouco de noção também, porque é importante na hora que você estiver fazendo e alguém estiver perguntando alguma coisa para você no teu trabalho, coisa e tal, e vai fazer diferença também na tua sinalização, entendeu? Então eu vou passar um pouquinho, tá? Rapidinho para você alguns parâmetros que faz parte da língua de sinais, faz parte da estrutura, da gramática, né, própria dela. Vou começar primeiro tirando alguns mitos, né, da língua de sinais. Mitos e realidade, né? Muitas vezes a gente pensa que a língua de sinais é mímica, são gestos soltos, que é universal, que ela não tem gramática e etc. N coisas que você deve se perguntar. Muitas vezes a gente pergunta pra mim, Josi, mas é mímica, não sei o que. Não são gestos soltos, tem uma estrutura linguística, tem a sua gramática própria, é por isso que é diferente da língua portuguesa. Tem a sua escrita, né, o sign write, que também é escrita de sinais, é muito bacana. Quanto mais pra frente você tiver curiosidade, procura lá, super legal. Não é universal, cada país tem sua língua de sinais e a nossa língua, o Brasil é muito grande, a gente tem um regionalismo, então na língua de sinais também tem regionalismo. Do mesmo jeito que, por exemplo, aqui em Minas é mandioca, lá macaxeira, aipim, do mesmo jeito tem língua de sinais. Por exemplo, aqui em Minas, mamãe é assim, lá no sul, mamãe é assim, entendeu? Então, assim, tem diferença sim, mas com o passar do tempo você vai habituando, você vai conhecendo e vai associando dentro do contexto dos sinais, certo? É uma língua reconhecida por lei, né? A Lei 10.436 de 2002. Então, ela é reconhecida como meio legal de comunicação, tem os seus recursos de expressão associados à língua, tudo. Depois teve o decreto que regulamentou essa lei, que é o que fez a gente existir, né? Nós, tradutores e intérpretes de Libras, existir e ter todos os direitos garantidos nas escolas. E fez também com que nos cursos de licenciatura fosse obrigado a ter, né, a disciplina de língua de sinais e no outros cursos a disciplina optativa. O que mais? Os parâmetros, que é o mais importante que eu preciso passar para você. Existem 5 parâmetros, esse é o sinal de 5 parâmetros da língua de sinais, que é o que faz ela funcionar direitinho a estrutura dela. O primeiro, né, é a configuração das mãos. Existem mais de 100 configurações de mão que a gente vai utilizar. Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Para eu fazer telefone, eu uso a mão em Y, né, configuração de mão de telefone. Com essa configuração de mão, eu vou usar para avisar, eu vou usar para desculpa. Então, assim, o que muda é o local, o movimento, né, o local que eu vou, o direcionamento. Então, a configuração de mão, você precisa ter noção que existem muitas, porque uma configuração de mão eu posso fazer vários sinais. O segundo parâmetro é o ponto de articulação, ou seja, o local que eu vou fazer a língua de sinais. Você sempre vê que a gente tá fazendo aqui, né? Mas, por exemplo, o sinal de amor. Amor. Eu faço esse sinal aqui no coração, né? Porque tá envolvido, né? O amor. O laranja é o mesmo sinal, só que aqui na mão, chupa laranja, né? Sinal de laranja. E o mesmo sinal eu vou usar para aprender, né? Porque tá relacionado à aprendizagem, ao cognitivo, né? Então aqui, aprender, certo? Esse é o segundo ponto de articulação, local, certo? Primeiro, configuração de mão. Segundo, ponto de articulação. E vamos lá para o terceiro, que é o movimento. Olha, movimento. Existem sinais que têm movimento, existem sinais que não têm movimento, existem sinais que têm movimento dependendo do lugar.
Por exemplo, o sinal de água. A mão em L com o movimento aqui. Se eu faço esse sinal parado, é pênis. Então a gente tem que atentar, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Cadeira, parado. Senta, faz movimento, entendeu? E pensar também quando você vai fazer pergunta, né? Você movimentar e tudo. Quarto é a direção, direcionamento. Por exemplo, você tá daí, eu vou te avisar. Por exemplo, se você tivesse aqui do meu lado, o aviso vai ser pra cá. Sempre vou ter que lembrar. Quando eu tô contando uma história, se eu pus a casinha aqui, ó. A casa da Lília, ela mora lá no alto da serra. Então eu não posso falar assim, a Lília foi embora pra lá. Eu sempre tenho que lembrar que a casinha dela tá aqui. Então, assim, os lugares, o direcionamento, certo? O direcionamento. E o quinto parâmetro, que é o essencial, até quero semana que vem fazer umas brincadeiras com você pra gente treinar isso, que é a expressão facial e corporal. Você tá vendo aí, acompanhando as lives, vendo os tradutores e intérpretes, assim, ó, dando um show, né, nas lives. Por quê? Se você faz uma música, interpreta uma música sem expressão corporal, sem expressão facial, você não passa a mensagem da música. Por exemplo, você quer dar uma mensagem pra pessoa triste, não tem sentido se você fizer ela sem expressão, ou então uma expressão sorridente. Sempre pensar nisso, né? Por exemplo, eu tô muito brava com você, então eu vou franzir a sobrancelha, franzir a testa, brava, alegre, né? O sorriso, o espanto, né? Levantar os olhos, colocar dúvida, né? Ficar pensando, questionamento, curiosidade, a tristeza, né? Assim. Então, tudo isso. E no corpo também, o corpo fala, certo? Então, esses são os 5 parâmetros que eu queria passar para você sempre pensar que a língua de sinais existem esses 5 parâmetros e que a gente tem que sempre pensar quando for sinalizar neles. Então, o primeiro, configuração de mão, o segundo, a localização, ponto de articulação, o terceiro, que é o movimento, o quarto, que é o direcionamento, a direção que eu vou usar, e o quinto, que são as expressões faciais e corporais, certo? Beijo, fica com Deus, bom descanso. E quando você tiver um contato com o surdo, depois que você tiver essas aulas, né, você me conta a experiência, que eu tô curiosa, não vejo a hora de você ter um contato. Beijo!